Conectando. Bom dia, feliz sábado, meus queridos amigos e irmãos do distrito de Três Corações. Deus abençoe a cada um de vocês. Bom dia, feliz sábado, Andresa. Muito obrigada por ter chegado cedinho aí na nossa live. Hoje uma live muito especial, onde nós faremos a recapitulação da lição número 10, a Bíblia como História, que tem como verso para memorizar. Eu sei que você está com o verso aí na ponta da língua, de Êxodo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E nós também queremos estender um abraço carinhoso aos nossos irmãos lá do Chile, porque hoje nós teremos uma recapitulação internacional com a presença ilustre do nosso querido amigo, pastor René Henriques. E um abraço também à sua querida esposa, Mônica. Que Deus continue abençoando vocês e o ministério de vocês. Muito obrigada por estar conosco hoje. Daqui a um pouquinho o pastor Michael vai lhe apresentar, né, com todas as suas atribuições, mas nós estamos muito felizes por sua presença. Nós vamos também estender os nossos abraços carinhosos aí para a irmã Andréia. Bom dia, Andréia. Um abraço carinhoso aí para os nossos irmãos de Monsenhor Paulo. Deus abençoe a cada um de vocês. Irmão Elias, Deus abençoe. Elisângela, tudo bem, Elisângela? Saudades, viu? Um forte abraço para você também. Que Deus continue conosco durante toda essa recapitulação e que nós tenhamos aí a compreensão dada pelo Espírito Santo para entender algumas verdades da Bíblia, algumas coisas importantes para o nosso desenvolvimento e crescimento como filho de Deus, como cristãos. Um forte abraço e nós vamos aí no decorrer da lição interagindo com vocês, voltando aqui no chat pelo YouTube. E, por favor, deixe as suas perguntas, se houver algum questionamento, alguma coisa que ficou aí na sua cabeça durante a semana, deixe aqui conosco no nosso chat e, na medida do possível, os pastores Michael e pastor René vão respondendo por aqui. Muito obrigada e agora eu deixo com o pastor Michael. Bom dia, querida igreja, tudo bem com vocês? Que coisa boa! Nós estamos num dia todo especial, hoje é o dia do Senhor, Santo Sábado, Memorial da Criação. E deixa eu explicar aqui rapidinho para vocês. Hoje também é meu aniversário e eu quis me dar um presente de aniversário trazendo meu amigo, o pastor Henrique, lá do Chile, que ele serviu aqui no Brasil durante 6 anos. Ele tem sido, em várias oportunidades esporádicas, né, o meu mentor em relação a conselhos, quando eu já passei alguns perrengues aí no ministério, ele que me escutava lá, eu deixava a orelha dele quentinha no telefone, né, enquanto ele servia tanto lá no Chile quanto no Brasil. Nós tivemos um relacionamento muito gostoso, muito bom, e ele está aqui conosco nessa manhã de sábado para nos deleitar com o repasso, né, a recapitulação da lição dessa semana, que é uma lição mais puxada, né? Vocês viram aí que tem um monte de nomes, um monte de localidades, um monte de argumentos que evidenciam o relato bíblico. Então, eu quis trazer um mestre em divindade, um mestre em teologia, porque, e o bom de tudo é que ele fez aqui no Brasil, hein? Ele fez um mestrado aqui no Brasil, aqui no NASP, né? Enquanto ele servia aqui na Associação Mineira Leste, ele passou pelos distritos, ele vai contar um pouquinho aí, fique à vontade, viu, pastor, na hora de falar, contar a sua trajetória aqui pelo Brasil, me parece que é Ipatinga, depois Guanhães, e por aí vai. Ele vai confirmar direitinho, tá bom? Então, louvado seja Deus pela vida do pastor René, que tem sido meu amigo. Eu quero cumprimentar o filho dele mora aqui em Lavras, pertinho da gente. Ele é estudante da UFLA, seguramente Lucas deve estar lembrado dele, conhecer ele, o Nicolas, o Nicolás, né, em espanhol. Ele está morando aqui e está
assistindo essa live, viu, pastor? Manda um abraço para o seu filhão aí também. Vou fechar meu microfone porque é difícil dar o microfone nas mãos de um pastor, né? Eu vou calar aqui um pouquinho e deixar meu colega aqui compartilhar com vocês. Hoje vai ser uma aula de portunhol, mas nós falamos para ele hoje mais cedo, quando entramos no Zoom, para ele ficar à vontade, porque os irmãos aqui estão acostumados, os irmãos já têm o dom de entendimento de línguas, né? Porque eu também falo portunhol, então fica à vontade, pastor, os irmãos já estão acostumados com sotaque, vai ser uma bênção. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Michael. Feliz sábado, queridos hermanos. Juliana, feliz sábado. Junto a minha esposa aqui, a Mônica, nós estamos muito felizes de poder compartilhar com vocês. Obrigado pelo convite. A verdade, a gente já tem três anos que já voltamos para Chile, e então nosso português está um pouco enferrujado, essa é a palavra. Porém, vamos tentar fazer o melhor para acompanhar aqui o repasso da lição. E muito feliz de poder rever vocês, o pastor Michael, Juliana. Ainda mais um lugar muito interessante, como é o lugar onde nasceu, não é certo, o famoso jogador de futebol Pelé. E eu sempre lembro quando viajava pela BR ali de Fernando Dias, aquele monumento lá fora, não sei, na estrada ali, aí sempre tinha vontade de parar para tirar uma foto, mas nunca deu a oportunidade. Mas eu lembro lá, Três Corações, quando a gente passava por ali. Assim que Deus abençoe cada um de vocês, tenham um feliz sábado e que o Espírito Santo permita que possamos tirar boas lições para a nossa vida cristã como adventistas. Amém. Seja bem-vindo, pastor. Fala um pouquinho para nós. Pode deixar seu áudio aberto aí. Somos pouquinhas pessoas, não vai interferir muito. Juliana também, se quiser deixar seu áudio aberto. Nós queremos conhecer um pouquinho mais sua trajetória. Eu te conheci quando eu estudava teologia ainda. O pastor, ele está com a cara ali de novinho, né? Eu pareço bem mais velho do que ele, tenho bem menos cabelo do que ele, né? Mas eu fui instrutor bíblico quando ele era pastor em um distrito lá no Chile chamado Chillán Velho, né? É a cidade onde está a nossa faculdade, aqui, na Cidade Adventista, o equivalente a UNASP, é a UNASH, Universidade Adventista do Chile. E aí eu estava começando o meu ministério, quando a gente se conheceu. Aí o pastor pastor Michael, Juliana estava namorando naquele tempo, né? O pastor Michael também tinha um pouquinho mais de cabelo. Estava um pouquinho mais magro também naquele tempo, né? Bem mais. Mas ele fez um lindo trabalho lá, ele foi nos ajudar, junto com outro jovem lá, para estudar a Bíblia com o pessoal lá. Eu lembro que muitas pessoas foram batizadas lá, numa cidade pequena, foi uma experiência muito bonita. E aí a gente começou uma linda amizade. E parabéns pelo seu aniversário, pastor. Parabéns ali, né? Bom, meu nome é René, eu já completei 50 anos, não é certo, no mês de março. Nós já temos mais de 20 anos, 23 anos de matrimônio, de casamento com a Mônica. 24, ela está corrigindo aqui, eu errei, é 24. Faz pouco, no mês de abril. E temos um filho, um só filho que ficou por lá, no certo, Nicolas, que está lá em Labras, fazendo a faculdade. E o Senhor nos ha permitido servir ele como pastor durante 25 anos. Né? E daqueles 25 anos, a gente serviu 6 anos no Brasil, na Mineira Leste. 2 anos em Ipatinga, 3 anos em Governador Valadares, e o último ano em Guanhães, na Serra, aí, no certo, do leste de Minas. E foi uma muito linda experiência. A verdade, a gente aprendeu muito lá, e a gente tem muita saudade do carinho,
do amor, da amizade dos irmãos adventistas lá daquela região. Nós fomos muito amados, muito queridos até o dia de hoje, e nós somos muito gratos a Deus por ter morado lá durante esses 6 anos. Isso. Uma trajetória já lá no Chile. O senhor serviu no distrito lá perto da UNACH, Universidade Adventista do Chile, mas também serviu em outros distritos, né? Eu já servi já, nossa, vários distritos já, no sul do Chile, Porto Montt, foi onde nasceu o Nicolas, né? Vou falar o Nicolas melhor ali, Porto Montt, Villa Rica, um lugar muito turístico, muito bonito também. A gente também trabalhou mais perto de Santiago, não na capital, mas perto dali também, na região onde se produz muita uva, a uva muito barata lá, não é como no Brasil, a uva lá é mais cara, aqui é baratinha, né? E a tal ponto que o pessoal não valoriza o suco de uva como vocês lá. Lá aqui ninguém vai presentear alguém assim suco de uva para receber de visita em casa. Talvez de abacaxi, de manga, talvez. Isso sim, isso é chique aqui. Mas uva não, né? E aí logo a gente foi para o Brasil, foram 15 anos aqui, e aí nós voltamos na Missão Chilena do Pacífico, que está ao norte de Santiago, da capital. E agora eu estou mais no norte do Chile, uma região muito bonita, na beira do mar, e a cidade se chama Coquimbo. E eu gosto muito, nós gostamos muito aqui porque o pessoal aqui tem um jeito do adventista brasileiro. São muito compromissados, muito de querer o pastor e a família, de cuidar do pastor, e a gente gosta muito disso. Então, estamos muito felizes de estar aqui. Muito legal, pastor. Muito bom conhecer o senhor aqui para nossa região. É um pastor que tem Minas no coração, né? Ele trabalhou na Mineira Leste, ele gosta muito do povo mineiro, né? Foi muito difícil quando, eu lembro muito bem quando ele voltou para o Chile, ele tinha assim ele apaixonou pelo jeito brasileiro da obra adventista. E que bom que o senhor está agora numa região que parece com aqui, né? Que tem gente comprometida com a obra, com a pregação do evangelho. Na zona central do Chile, sobretudo, há muito ceticismo, né? Muitas subculturas, muita competição assim de filosofias, o socialismo e tal. É difícil a pregação lá no meio do país. Mas é muito diferente que o pessoal lá no Brasil, as pessoas são mais chegadas às coisas de Deus. Então, quando lá a gente fala assim, eu sou pastor, o pessoal sorri, fica feliz, assim, nossa, legal, eu sou pastor, que bom. E aí começa a falar com a gente, tá? Aqui a gente vai num lugar e pergunta, o que o senhor faz? O que se dedica? Nossa, eu sou pastor. Aí ficam calados, sem graça, porque o pessoal é diferente, muito secularizado. Aqui as pessoas não sabem como se chama o vizinho, não interage com as outras pessoas, cada qual vive seu próprio mundo, seu jeito. E agora, com esto da pandemia, é que o pessoal está um pouco se relacionando mais, se preocupando mais do próximo, né? Mas aqui é diferente, mas a necessidade de Deus é a mesma. Verdade. Pastor, muito interessante. A propósito do que o senhor falou agora no finalzinho, como está se vivendo a questão do Covid-19 lá? Nós não costumamos muito falar aqui no sábado acerca disso, porque estamos sendo bombardeados, imagino que lá também, eu tenho acompanhado também, bombardeados por informações e tudo, aquela luta política, aquela briga, né? Aproveita de um lado, do outro. Mas, só para termos conhecimento, nós temos recebido muitas notícias de que o Chile superou em milhares, né? Falando em milhares, a relação, a proporção lá está assustadora.
É isso mesmo que os noticiários falam? Como que vocês estão vivendo ali também na questão do ministério, os irmãos, as igrejas estão fechadas? Como funciona? Olha, o primeiro, o Chile, ele se alinhou, se estabeleceu protocolos para o país todo. Então, tem uma só voz, né? Só uma direção ali sobre a pandemia. Então, todos nós temos uma orientação única da parte do governo, das autoridades sanitárias aqui. Então, estamos tentando cuidar. Todo mundo sai de máscara, protetor facial, luvas, etc. Já? O que Chile tem feito, por ser um país talvez com uma população menor que o Brasil, é muito teste. Então, o número de contagiados que o Chile informa é por causa ou é proporcional ao número de testes que se estão realizando todos os dias. Porém, o número de mortos, qualquer morto, qualquer pessoa que chega a falecer, é uma tristeza, uma tragédia. Porém, a proporção, de acordo à quantidade de contagiados, é muito baixa. É muito baixa. Mas agora a gente está entrando numa fase assim, onde os números têm aumentado. Já têm aumentado ali e tem algum grau de preocupação. Então, tem cidades como Santiago, que estão com lockdown, estão fechadas neste momento, e aí estão solicitando o pessoal ficar em casa. Só que o chileno é um pouco, não sei qual seria a palavra, pastor, porfiado em espanhol. Tem muito cabeça dura. Um pouco cabeça dura, assim. E aí, isso, teimoso. Então, tem muita pessoa que mesmo assim, sabendo que tem que ficar em casa, estão saindo igual e tudo, e aí uma preocupação ali. E tem uma preocupação porque agora o inverno está chegando. E o inverno aqui no Chile é muito cruel, é muito frio, muita chuva. Tem cidades que a temperatura neste momento do inverno ainda não chegou, menos 4, menos 2 graus, né? E quando o inverno chegar, isso vai piorar. Agora, a igreja fechou dia 15, 16 de março, se deu a ordem de fechar os templos aqui. E no Chile não funciona, não se abre igreja nenhuma. Até que as autoridades sanitárias deem uma orientação diferente à igreja também. E não se abre por dois motivos. Porque é perigoso, porque pode se contagiar. As igrejas aqui, os templos são pequenos, né? No Brasil tem templos muito grandes, você também tem templos pequenos, mas tem muito templo com capacidades maiores que nós temos no Chile. Então, temos muitas pessoas idosas também, que são no setor que estão mais expostas. Então, está fechados. Temos a ordem de não ter batismo por agora. Então, a gente não tem batismo, saca? Nós estamos realizando, está aguardando o momento que seja mais adequado para isso. E por quê? Porque, como eu falei no princípio, pastor Juliana, aqui as pessoas não têm não são chegadas às coisas de Deus, a maioria. Então, quando já deu problema para a Igreja Católica, já deu problema para outras igrejas evangélicas, que eles tiverem culto. Aí o pessoal vai com o telefone, grava, acusa ali na imprensa ou pelas redes sociais, e a igreja fica muito mal. Então, dá para fazer batismo aqui. Só que se a gente se reunir para isso, pode expor a igreja. E isso, como é um país pequeno, vai sair no jornal e tudo, e vai afetar muito. Então, estamos aguardando o melhor momento, e por agora nós estamos cuidando da igreja de duas formas. A maior preocupação é que o pastor tente manter contato com os irmãos, por meio de Zoom, do telefone. A gente liga para os irmãos que não têm internet, esses irmãos
que já não tem facilidade com a tecnologia, a gente liga para o telefone, faz uma visita telefônica, né? Virtual. E eu estou saindo na tarde, 3, 4 horas, umas 3, 4 horas, aí eu coloco máscara, um protetor facial, levo álcool gel e faço algumas visitas, sem entrar em um lar dos irmãos, só da fora. Então, aí os irmãos na porta da sua casa, eu na rua, e aí eu converso com eles. Mas a quem visito eu principalmente aos irmãos que não têm a possibilidade de se conectar com os irmãos que estão aqui em YouTube, em Zoom, aqueles que são sozinhos, especialmente os idosos. Aí eu vou lá, aí eu fico às vezes 45 minutos, 1 hora escutando aos irmãos, eles têm muitas histórias para contar, contam com muita saudade. E aí eu faço lá de ouvido amigo, né? De escutar, e aí faço uma oração por eles, e aí vou na seguinte visita. A verdade tem sido uma bênção para mim isso. Eu volto no meu lar muito contente de poder acompanhar, especialmente aqueles que se sentem sozinhos. Principalmente estamos fazendo isso por aqui. Amém. Semana passada eu tive esse privilégio também, no sábado, fizemos uma arrastão de visitas lá em São Gonçalo Sapucaí, que deve estar nos assistindo aqui também. E é muito lindo ver os irmãos, e dá aquela vontade de nos abraçar, mas a gente bate só o cotovelo, né? Ou às vezes fica de longe, né? Dependendo da disponibilidade da pessoa, né? Nós chegamos lá numa irmã, não vou falar o nome, mas ela queria abraçar a gente de todo jeito. Mas, pastor, e a fé, não sei o quê. Irmã, a fé está lá em cima. Nós estamos acreditando que Deus vai nos livrar. Mas vamos manter essas recomendações, né? Por saúde. É um tempo de nos resguardar um pouquinho, né? Parabéns, pastor, pelo seu ministério, pelo seu trabalho lá no Chile. Com certeza deve envolver muita saudade também, saudade do filhote que está aqui nos assistindo também. Um menino show de bola, um menino muito bacana que ele desenvolve até uns trabalhos ali na UFLA em relação à tecnologia. Tá? Quem quiser conhecer ele, depois eu vou pôr em contato com alguns jovens aqui da nossa igreja também. Menino muito empreendedor, muito bacana. E ele fala português melhor que o pai. Muito E melhor que eu também. O Nico está aqui no chat do YouTube. Ele está aí. Mandando um feliz sábado. Está aqui, está interagindo aqui. Já mandei um abraço para ele. Agradeci pela presença. Está por aqui, está na área. Legal. Grande abraço, Nicolás. Deus te abençoe. Pastor, vamos fazer uma oração? Vamos, já temos aproximadamente 1 hora para desenvolvermos ou recapitularmos, né, uma lição tão abençoada, uma lição toda especial que fala sobre a Bíblia e a história, né? A história de Deus, né? E a autocrítica, né? Alguns querem comprovar tudo. Vamos falar sobre isso, uma lição que foi de muito aprendizado para mim, muitas lembranças das aulas de teologia, né, de história antiga e arqueologia, uma bênção. Então, não vamos demorar mais, vamos agora fechar nossos olhos. Eu vou pedir para o pastor René, vou pedir para o pastor René fechar com oração. Vou pedir para minha esposa e eu vou liberar ela para ela atender os meninos aí, ficar mais à vontade. Ela vai controlando a parte técnica aí também, o chat, né? Mas ela vai ficar um pouquinho mais escondidinha agora, né? A gente deixa ela assim no começo, porque sabemos que a minha sogra, meu sogro está assistindo lá de Guaxupé também, a minha cunhada, a Lu, o João, o Calebinho, estamos com muita saudade do nosso sobrinho, que está fechadinho lá no apartamento, mas ultimamente tem dado umas saidinhas aí. Deus te abençoe, Caleb, e a todos nossos queridos, né? Meus pais também que estão lá no Chile assistindo, me ligaram hoje de manhãzinha para cantar o parabéns. Meu irmão que está lá em Iquique, está a ponto de ganhar neném. Eu queria que nascesse hoje no meu aniversário, queria que fosse meu presente de aniversário, meu sobrinho novo que está nascendo, mas ele tá se mexendo ainda, não quer se encaixar, não quer sair, está confortável. Acho que lá no Chile as gravidezes duram 13 meses, né? O presidente lá no Chile falou.
Então, se prepara aí, cunhadinha. Um abraço, Érica. Deus abençoe a todos. Vamos orar então? Juju? Oremos. Querido Deus, agradecemos por mais esse dia de recapitulação da lição, esses momentos que podemos passar com os nossos irmãos, ainda que seja por um meio virtual. Agradecemos de todo o coração a presença do pastor Henriques e pedimos que o Senhor estenda as suas bênçãos à sua família e também que esteja através do teu Santo Espírito no estudo desses momentos que se seguem e acompanha cada família dos teus filhos, tanto aqui no Brasil como no Chile e ao redor de todo o mundo. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. 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 Pastor, já eu dou a palavra para você, mas eu preciso dar um anúncio aqui rapidinho. A igreja de Campanha, como lá nós não temos nenhum caso notificado, eles estarão abrindo hoje a igreja, né, e nós teremos um batismo lá. Aqui ainda é possível fazer alguns batismos, né? Dependendo das circunstâncias, dependendo das cidades, como somos cidades do interior. Aqui Três Corações está crescendo as notificações, está tendo vários casos, já teve fatalidades, lamentavelmente, mas em Campanha vai abrir a igreja hoje e vamos celebrar um batismo, né? Então, desde já eu mando um abraço para a igreja de Campanha. 11 horas estarei chegando ali para fazer o batismo. Vai ser uma coisa bem rapidinho, com todas as precauções. Até pedi conselho aqui para meu pastor Henrique, como fazer, usando luvas, usando máscara, tudo bonitinho. Uma água bem baixinha, bem morninha, né? E vai ser assim, bem rapidinho. Vamos bater fotos, bater algumas pessoas lá dentro da igreja. Todo mundo cuidando do espaçamento por pessoa. Os bancos foram higienizados com álcool em gel, tudo limpinho, os banheiros também. Então, nós teremos essa celebração, viu? Enquanto está tranquilo lá em Campanha, esperamos que continue assim, mas nós estaremos realizando alguns cultos, aos sábados pelo menos, né? Porque temos que nos acostumar, né? Uma nova normalidade, né? Todas as coisas vão ter que caminhar um pouquinho com essas precauções durante um tempo. As vacinas estão sendo testadas, já está na fase 3, ficamos sabendo que agora chegaram 2.000 vacinas para experimentação aqui no Brasil, 1.000 para o Rio de Janeiro, 1.000 para São Paulo, metade com placebo, metade com a vacina em si, e isso vai levar mais um ano de teste nas pessoas para ver se não tem danos colaterais, efeitos colaterais. Então, vamos ter que caminhar uma longa jornada ainda, com máscara, álcool em gel, todas as proteções necessárias, nos cuidando, nos resguardando e orando uns pelos outros, tá bom? Então, nós hoje vamos terminar umas 10h20 a nossa live e sair correndo. O pastor Henrique também tem a escola sabatina dele lá no distrito, assim que terminar aqui, ele já entra na dele lá e eu já saio correndo para o batismo lá em Campanha. É mais cedo do que lá, é que agora é 8h28, né? Isso, nós aproveitamos o fuso horário e temos esse privilégio. Pastor, manda ver. Nós queremos saber como que a Bíblia e a história, se existe essa tensão mesmo, se a Bíblia foi... De fato, eu acredito que a Bíblia não foi escrita para demonstrar a existência de Deus, porque a Bíblia dá por sentado isso, né? A Bíblia não quer comprovar, não foi escrita com esse propósito. Mas nós temos muitos achados arqueológicos que têm confirmado, e louvado seja Deus por isso. Vamos lá. Olha que interessante esta lição. Fala da história. A história é interessante, porque tem duas formas de olhar a história. Tem alguns que falam que a história é cíclica, né? Dá voltas, se repete, se repete. Mas para nós, aprendimos no repasso da lição esta semana, que a história para os cristãos é linear, né? Ela começa no lugar ali e vai hacia o cumprimento de um propósito, né? Aqui o plano de salvação se desenvolve através da história e vai terminar lá onde o Senhor vai colocar fim ao pecado nesta história e começar uma nova história, na eternidade. Então,
o que esta lição está tentando nos mostrar é que Deus não está alheio, seria a palavra, não está distante de nós. Ele se importa com a gente. E ele participa de uma ou outra forma na história do povo de Deus, na história deste mundo, porque nós somos importantes para ele. Aí, pastor. Avançamos? Escuta. Desculpa, eu estava com o áudio desligado e me confundi aqui. Tranquilo. Sim, pode continuar. Pastor, agora é contigo. Aí qualquer coisa, eu vou ir fazendo a interação aqui com os irmãos através do YouTube. Se tiver alguma pergunta ou alguma contribuição, eu vou, nas paradinhas que você fizer, eu dou uma entradinha, tá bom? Eu estarei com o meu áudio desligado, mas estou presente. Batendo um papo. Ô, pastor, Michael, aí me ajuda um pouquinho. Porque, bom, só a introdução. O senhor falou sobre a alta crítica. A alta crítica é um movimento que tentou analisar a Bíblia desde a perspectiva da ciência. Então, aquilo que pode ser comprovado é um fato, a gente pode acreditar. Mas aquelas coisas que não podem ser comprovadas, então a gente tem que tirar. Então, ele falava assim, aquele negócio de que o mar foi aberto e o povo passou em frente, isso é um mito. Então, não tem, a ciência não tem como comprovar isso, então vamos tirar isso de lá. O Arca de Noé é um mito. Que outras coisas mais tem lá? O que Jesus ressuscitou um morto como Lázaro é um mito. Então, vamos tirar lá. Eles começaram a tirar o que eles acreditavam que não deveria estar lá por ser uma fantasia, um mito. E isso, bueno, acho que o inimigo de Deus tentou, através disto, de tirar poder, autoridade e influência da palavra de Deus sobre as pessoas, para que as pessoas desconfiassem da palavra de Deus. Só que o Senhor, na sua misericórdia, tempo depois, levanta uma ciência que estuda as coisas antigas, e a arqueologia. E a arqueologia vem para ajudar e auxiliar, de alguma maneira, e validar a Bíblia. Né? E aí começam alguns descobrimentos arqueológicos que permitem demonstrar que certos personagens, certos lugares, certas histórias realmente aconteceram e que não foram um mito. E mais ou menos sobre isso que a lição desenvolve o estudo da semana que está terminando. É isso mesmo, pastor. A gente entende essa visão e estamos estudando ultimamente muito profecias, né? Eu mesmo estou fazendo parte de um grupo de estudo com um professor que já foi professor do Senhor, pastor Jan Zukowski, né? E ele insiste na questão de nós entendermos tanto a interpretação profética quanto a Bíblia em si como contida dentro da história, né? Toda a revelação ela segue os padrões históricos, né? Tem um começo, tem um meio, tem um propósito, um fim, né? Há uma sequência linear, né? Muitos falam em circular, né? Tem gente que acredita que a história se repete. De fato, a história se repete em parecidos, semelhanças, né? Mas não é a mesma história, são outros personagens. Por que se repetem algumas coisas? Porque nós seres humanos somos muito previsíveis, né? Quando a gente tem fome, corre atrás de comida e come, né? E se não correr, morre, né? Estou falando isso porque é uma coisa previsível, são coisas de ação e reação. Nos grandes acontecimentos da história, a mesma coisa, né? A gente vê que algumas situações são similares, algumas
alguns líderes, alguns nomes em destaque da história, procedem de maneiras similares, né? Então, alguns acontecimentos dá a impressão que se repete. A gente pode até falar que a história se repete, mas não é que a história se repita, sino que os acontecimentos têm matizes, têm elementos parecidos, muito semelhantes e até iguais às vezes, né? Mas não quer dizer que haja um ciclo, né? Esses dias assisti com as crianças, vou contar um pecadinho aqui, né? Nessa pandemia a gente tem que inventar muita coisa para fazer, sobretudo com as crianças, né? Assisti aquele filme do Rei Leão, que foi agora tudo renderizado, sofisticado, com os personagens, os animais, assim, tudo mais realístico, né? Mas antes disso e depois disso tivemos uma conversa com as crianças, porque lá a filosofia que se ensina naquele filme é que há um ciclo sem fim. Um ciclo sem fim, esse ciclo sem fim é nascimento, vida, contribuição, morte. Nascimento, vida, contribuição, morte. É uma coisa que, claro, né, podemos entender com altura de miras, digamos assim, né? Mas não é que a vida seja cíclica, no sentido de falar que a história é um ciclo. A história é linear, são acontecimentos X que nos levam a um determinado fim. E por isso que nós temos, como humanos, temos o poder de decisão, poder mudar o nosso fim, né? Tem gente que vai por fins, por caminhos que o levam a um fim de destruição. Tem pessoas que decidem e vão por um fim que leva a caminhos de justiça e salvação. Então, nessa mesma tônica, a história e a lição dessa semana nos leva a entender de que tudo que está na Bíblia aconteceu de fato, né? O que ainda não foi comprovado, não porque não foi achado algum elemento que confirme, quer dizer que não exista. Mas... Agora, pastor, o que o senhor fala ali, está certo, a história é linear, e isso é muito importante, porque significa que está acontecendo um desenvolvimento, não é certo, da história. Então, que vai ter um fim. Isso significa que vai ter um fim. Para nós, como cristãos, esta história do mundo de pecado vai chegar um momento em que vai acabar, né? E ter essa certeza que tudo o que está acontecendo vai findar com a volta de Jesus, com a ressurreição dos filhos de Deus e tudo isso. Então, o cumprimento da história, de alguma maneira, também nos anima a saber que as promessas de como este mundo de pecado vai acabar, realmente também vai acontecer, né? Os pequenos descobrimentos que a gente da arqueologia deu são pequenos avanços, são pequenos antecipos que Deus dá para nos mostrar que Ele está no controle da história e que ainda que as coisas não sejam boas hoje, na pandemia e tantas outras coisas ruins que passam neste mundo, finalmente um dia estas coisas vão terminar e as coisas vão melhorar, não por um tempo, sino para a eternidade. A mim me gusta muito aquele encontro do anjo com Maria, quando fala que ela vai ficar grávida, vai ter um filho, que fala assim, e o nome do filho vai ser Emanuel, né? E esse termo, Emanuel, é muito significativo, porque significa Deus conosco, né? Eu não consigo, eu não estou no chat do YouTube, assim que eu não consigo ver o que esse irmão está escrevendo lá. Mas irmão, se você não está entendendo o que eu falo, só escreve lá misericórdia, para eu falar mais devagar, tá? Eu passo a ter oportunidade de traduzir. Que eu me empolgo aí, e eu lembro que eu não falo português, então aí vou lá. Mas Emanuel, Deus conosco, sabe, pastor? Tem até teólogos que têm pensado algumas teologias muito malucas, onde, por exemplo, falam assim que Deus criou este mundo, aí ele deixou esse mundo sozinho, andando por sua própria conta, e Deus se esqueceu da gente. E Deus não participa deste mundo.
Ou seja, Deus não participa da nossa história. Né? Deus não se importa do que acontece com a gente. Mas a lição da escola sabatina, o repasso do estudo bíblico através da lição da escola sabatina, nos mostra, através daquele estudo, que Deus participa da história. Deus intervém na história. Deus está conosco e se importa o que acontece com a gente. Então, eu penso assim, o que acontece, por exemplo, o meu filho, como muitos outros jovens que estão aqui escutando hoje, assistindo, vai para uma faculdade pública, no Adventista, e lá eles têm que confrontar pessoas com um pensamento diferente. Pensam que a história é cíclica, ou pensam que este mundo é produto da evolução, e Deus não tem participação naquelas mentes, tudo ali. Como eles conseguiriam, ou como eles conseguem fortalecer a sua fé? E ali onde as evidências que nós estudamos esta semana nos ajudam muito. Verdade, pastor. Vamos então dar sequência a esse repasso, viu? Eu sei que o senhor preparou um material muito bacana aí. Eu vou lhe pedir para me ensinar também como fazer isso que ele vai fazer aí na tela. Olha que bacana. Tem umas ruínas aí. Pastor, vai nos introduzindo aí, porque tem muita coisa que a arqueologia moderna tem trazido para nós, confirmando o relato bíblico. E é maravilhoso de se ver. Bom, em 1 de Samuel, no capítulo 17, tá certo? Sim, 17, pastor? Né? Perfeito. Seu português está perfeito. Está, beleza. Eu não sei se você é o melhor professor de português ou não, mas eu acredito que os irmãos vão entender melhor. Lá aparece uma história que foi falada que era um mito, né? Um jovem de nome Davi, ele vai lá num lugar que se situa com certo nome lá, Saraim, né? É um lugar, ou também chamado lugar dos dois portões, e nesse lugar acontece um confronto entre o exército de Israel e o exército de Golias. E ali este jovem desafia um gigante, e aí toma umas pedras, e aí o senhor tem no fundo lá, e uma dessas 5 pedras, ele vai lá com a funda, não é certo, e bate forte na cabeça do Golias, o gigante, e na testa, né? E ali ele cai, e finalmente isso significa, e conta a história bíblica, aquele capítulo que mencionamos, que o exército se empolga agora, que o gigante estava morto, e saem correndo detrás dos filisteus, e finalmente eles morrem na entrada daquela cidade. Então, para a alta crítica, isso é um mito. Como estavam falando de gigante e falando de lugares que não existem. E se a alta crítica estiver certa, nós temos um problema, porque eles estão falando assim, não só de que a história de Davi e Golias não existiu, sino que o mesmo Davi não existiu. E se Davi não existir, que problema nós temos com isso? Quais são as implicâncias, quais são as consequências disso? Se Davi não existir, não existiria Salomão. Não teríamos um templo, não estaria, não é certo, ali, talvez o mais importante, assim como por um resumo, que nós não teríamos acesso ao futuro Messias, porque Jesus é um descendente direto do linhagem de Davi. Pois é, isso que eu queria, desculpa te interromper aí, pastor, mas é muito interessante que a própria existência de Cristo seria comprometida. Logicamente que na lição já traz também essa dificuldade, que a alta crítica também, como se fala, tirou da jogada a própria existência de Jesus, né? Questiona a própria existência de Jesus. E se não existisse Davi, se não existisse a história de Davi, a genealogia dele ficaria totalmente comprometida. Eu estou com a imagem aqui da briga aí entre Davi e Golias. Estou me parecendo a Golias, ó, barbudão, feião, e o
Davi lá embaixo jogando a pedrinha nele. Então, realmente, nós precisamos ter uma coerência em toda a história da Bíblia, né? Não pode uma coisa contradizer a outra. Segundo a autocrítica, ela oferece mais problemas do que soluções, né? Querendo comprovar através do método científico. Agora, eu acho assim, a alta crítica, a arqueologia e todos estes estudos que estão à disposição da gente apenas são meios que fazem parte do grande conflito, né? Está certo assim? O grande conflito, tá? Essa expressão é correta. Então, porque por um lado o diabo tenta desacreditar, tenta diminuir a palavra de Deus, mas ali Deus levanta pessoas, situações, a mesma arqueologia para contrarrestar isso e poder manter a fé do seu povo, das pessoas, na palavra de Deus, tá? Então, foi muito relevante quando bom, você vê uma imagem aqui que eu coloquei, aquele lugar, assim, só para ser mais simples, aquele lugar é a cidade, é o lugar mencionado em 1 de Samuel 17:52, né? Chamado de Saraim, que é a cidade onde morava Golias, né? E ali no vale, ali, baixinho ali, a continuação da ver ali aparece, bom, até esse lugar foi descoberto pela arqueologia, ali tem uma placa com o nome da cidade atual, que é Kirver Keiafa. E ali você pode percorrer e conhecer o lugar onde nasceu Golias e onde aconteceu a batalha entre Davi e Golias. Então, de fato, ali se menciona, se conhece aquela cidade como a cidade das duas portas, ou dois portões, né? Ali, se você pode ver na imagem isso ali, é interessante porque a maioria, ou todas as cidades israelenses, qual seria a expressão, né? Dos israelitas, tinha um portão ou uma porta. Mas esta cidade era, que se menciona aqui, nesta situação, ela é distinta, é diferente, porque tinha duas. E a arqueologia descobriu aqueles dois portões. Então, nós temos evidência arqueológica hoje, não sei, que pode ser visitada, que nós podemos olhar pessoalmente lá, de que o lugar onde aconteceu esta batalha entre Davi e Golias existe. Sim, Por lo tanto, desculpa, só interromper um pouquinho. Nós temos uma amiga que está assistindo ali, ela chama Vitória. Tudo bem, Vitória? Deus abençoe o seu dia de sábado hoje. Ela é deficiente visual e eu vou fazer uma descrição rapidinho aqui da foto que o senhor está mostrando. Ele está mostrando uma foto próxima de um vale, assim no horizonte dá para ver um vale, que seria o Vale de Elá, onde se disputou aquela rixa entre os filisteus e os israelitas, né? Onde Davi e Golias teve aquele momento daquela história que é muito conhecida no mundo cristão. E o fundo é o vale, mas na de primeira mão estão umas pedras, assim, umas construções antigas, umas ruínas, né? Apenas as bases de uma cidade que tinha dois portões, né? Era uma cidade fortificada, né? Onde vivia Golias, onde viviam os filisteus, e é isso que o pastor René está mostrando, que constata a história bíblica, né? Que é uma evidência de que o relato é fiel e verdadeiro. aí, eu tenho minha Bíblia em espanhol, mas no capítulo 17, 1 Samuel, versículo 3, fala lá que os filisteus estavam sobre um monte, ao lado, né? E Israel estava do outro lado, em outro monte, e o vale estava entre eles, tá? Então, em um vale que está ali, foi onde aconteceu a batalha entre Davi e Golias. Então, a arqueologia, não só isso, assim, também encontrou, pastor,
uma como seria aqui falar assim, uma inscrição com um nome feita por um rei chamado Azael de Damasco, e registrou a vitória sobre o rei de Israel, o rei da casa de Davi, e menciona Davi também. Então, a arqueologia tem demonstrado que este acontecimento, que esta história, que é tão conhecida pelas crianças, que nós gostamos de contar para eles e tudo, é uma história que não é ficção, que não é mito, sino que realmente aconteceu, porque os lugares mencionados lá existem. E até o nome de Davi foi registrado em algum momento ali por algumas pessoas que não eram do povo de Israel. Muito bom, pastor. Continua aí, está muito interessante. Estamos recebendo bastantes comentários aqui, eu não estou conseguindo acompanhar todos. Mas olha, eu fico preocupado, assim, como que lindo que fala espanhol, pastor, não estamos entendendo nada, tá? Mas a imagem vai ajudar ali. não, está todo mundo linkado aí. Um abraço para o irmão Jetro. A Dark esteve de aniversário esses dias também. Sábado passado fui fazer uma oração com ela rapidinho lá, uma oração flash, né? E, irmãos, vai comentando aí se tiver alguma contribuição, alguma pergunta, nós estaremos aqui tentando responder aqui, tá? E essa imagem aí, pastor? Pastor, aparece ali em Isaías, capítulo 36 e capítulo 37, um exército de um rei chamado Senaqueribe, já? E Senaqueribe, então, é um personagem mencionado na Bíblia e que ele atacou ou sitiou a cidade de Israel, e particularmente ele destruiu uma cidade chamada Listra. Então, agora o bom disto é que a arqueologia descobriu estas imagens em alto relieve de Senaqueribe. Então, Senaqueribe realmente é uma pessoa, um personagem que aparece na Bíblia mencionado, aparece na Bíblia mencionado, e a arqueologia demonstra que ele existiu. Então, isso é muito interessante. Agora, sim, é um guerreiro, ele é um assírio, né? É um assírio, ele gostava de conquistar. Agora, o relevante desta história é que Jerusalém foi miraculosamente poupada do ataque de Senaqueribe. De fato, por ali fala, não é certo, que foi o anjo de Deus que protegeu a Jerusalém, ao povo de Deus. Tem alguns versículos que talvez o pastor me pode ajudar a ler em português ali para lembrar da história. Só que tem outra imagem na continuação, eu vou tentar colocar ali. Aquela imagem, não sei se vocês olham ali, já é de uma batalha. E essa batalha foi a batalha de Listra. Você fala assim, Listra em português, tá certo? Sim, sim. A batalha de Listra, que menciona também ali na Bíblia. Agora, Senaqueribe tinha uma prática assim, quando ele destruía um lugar, conquistava um lugar, ele solicitava a seus artistas poder colocar um registro como aquele que nós estamos olhando aqui, em pedra de alto relevo, onde podia ficar exposto a vitória dele, a destruição que ele fez sobre aquele lugar, como uma lembrança daquela conquista que ele conseguiu. E não aparece nenhuma peça, nenhuma obra artística ali lembrando a destruição de Jerusalém, porque Jerusalém foi poupada pelo anjo de Deus. Mas sim, esta imagem é uma imagem que menciona Listra, que sim foi destruída e que aparece na Bíblia. Então, aqui, a arqueologia nos está mostrando que a história de Senaqueribe e a proteção de Deus para Jerusalém foi real, existiu.
Isso, Isso pastor. mesmo, pastor. Eu vou ler aqui o pedacinho, então. Segunda de Reis, o capítulo 19 e o versículo 35, porque estrategicamente Senaqueribe invadiu primeiro aquela cidade fortificada, né, de Laquis, né, e aí a intenção era então tomar Jerusalém, mas apenas sitiou Jerusalém, e diz que durante a noite o anjo de Jeová, no versículo 35 do capítulo 19 de Segunda de Reis, então naquela mesma noite, né, só lembrando um pouquinho para trás, né, Ezequias ele faz uma oração, ele suplica a proteção de Deus, Deus dá confiança a ele, ele se entrega plenamente nas mãos de Deus, é o que podemos fazer hoje também, né, em virtude dessa pandemia, desse medo que está assolando as pessoas. Ele confiou no Senhor, entregou, e olha que anjo fez. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres, né? Então, o rei entendeu que havia uma ameaça superior. O rei entendeu que havia uma coisa sobrenatural operando. Ele foi embora, diz depois no 36, retirou-se, pois Senaqueribe era um dos reis guerreiros mais eh, mais vitoriosos da época, né? E ele se retirou, o rei da Síria, Senaqueribe, e se foi, voltou e ficou em Nínive, né, que era a capital da Síria no momento. 37 diz assim: sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroch, seu Deus, Adremaleque e Zarezer, seus próprios filhos, oferiram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Hadom, seu filho, reinou em seu lugar. Senaqueribe foi morto por seus próprios filhos, e o exército de Senaqueribe foi vingado pelo anjo de Jeová. Para descrever a imagem que está ali, o pastor colocou umas imagens, eu tenho aqui também uma parecida, que aparece Senaqueribe com seu arco e flecha, ele gostava dessa ferramenta, dessa arma, né? E ele era... Agora, eu pastor, falei errado ali. Não é Listra, é Laquis, a cidade. Laquis, né? Ou Isso, Laquis, não sei como falam vocês ali. Laquis, parece, né? Laques, acredito que seja Agora, no Laques. É bom que os Laquis. irmãos pesquisem aí depois. Sim. Agora, é interessante que no palácio de Senaqueribe, ele registrou algumas escrituras. E dentro daquelas escrituras, ele escreveu assim... ele colocou assim que... Só já disse, quando diz ali... eu encerrei em sua cidade como um pássaro em uma gaiola ao rei Ezequias e os judeus. Então, interessante, ele não destruiu, o anjo de Deus protegeu, mas existe um registro naquelas placas que nós estamos mostrando, onde ele faz referência a rei Ezequias, não é certo? E aquele momento, aquele sítio que durou realmente só um dia, né? Verdade. Bom, aqui, pastor, talvez esto aparece na segunda-feira, né? Aqui o que nós temos que resgatar ou destacar é que Deus participou da história. Ele viu a agressividade dos assírios e também escutou, ouviu a oração de Ezequias. E então ele age, responde à oração de maneira favorável para o povo e para Ezequias, e ele poupa a seu povo, não é certo, de este invasor tão agressivo como era Senaqueribe. Quando temos problemas, quando temos dificuldades, a quem nós acudimos? A quem nós solicitamos ajuda? Será que esta história, esta intervenção de Deus nos anima, nos fortalece para confiar mais em Deus, para procurar a Ele, não ao final, né? Quando nada deu certo, sino no princípio,
humilhar-nos perante a presença de Deus para procurar auxílio, socorro no momento oportuno? É uma boa pergunta, hein? Esse é o exemplo de Ezequias, né? Ezequias, ele se derramou, orou a Deus e Deus teve misericórdia dele. Muito bom, pastor. Vamos avançando aí que temos 20 minutos. Opa. O pessoal está gostando, viu? Eles estão participando aqui, a Juliana está cumprimentando o pessoal, está mandando abraços e o portunhol está perfeito, viu? Obrigado. Aqui vai aprender línguas. Não, mas eu agradeço a oportunidade. Assim, eu gosto, eu tento continuar aprendendo, eu tento escutar, melhorar meu vocabulário. Tem coisas que são difíceis aí passou para a gente. Você faz a diferença na fala em algumas letras. A Z, por exemplo, azul. A gente não tem esse som no espanhol. Então aqui é azul, né? Azul, caça, é o mesmo som. Mas lá é difícil. Eu tinha na igreja, lá em Ipatinga, duas mulheres na comissão de igreja. Então eu falava assim, a Célia falou tal coisa. Eu não falei não. Aí disse, mas não, é a Célia. Então, uma era a Célia, e a outra era a Zélia. Então eu falava aí tudo errado ali, aí vi um pouquinho a diferença. Pastor, nós temos ali outra situação ali que nós vemos lá a história de Daniel, Nabucodonosor e Babilônia, né? E ali eu não sei, a ver se eu acho que avancei mais um pouquinho ali. Bom, aquela pedrinha que estou mostrando lá, aparece o registro do nome de Davi, né? O nome de Davi e a cidade de Davi. Então, lá também se comprova, não é certo, aquele fato da menção como um personagem histórico de Davi e seu reino, né? Aquela pedra estive guardada durante muito tempo. E aí, logo, alguém foi lá e fez a tradução e encontrou aquela informação. Mas esta imagem que vem a continuação está relacionada com Babilônia. Babilônia ali, pastor, que falam sobre, não sei, o relacionamento de Davi com esta civilização. Aí me ajuda um pouquinho aí para fazer a conexão? Eu te ajudo lá. Daniel, Nabucodonosor, Babilônia, aí está o pórtico, a porta de Estar, né? Aquilo ali já pode ser visitado, é uma réplica, né? Claro. Né? Mas de Babilônia nós temos muita arqueologia, nós temos tijolos. Eu pus uma fotinho aqui atrás, pastor, do leão com asas, né? O leão com asas está super conservado, até com as cores, eles deram uma manutenção. Esse mesmo, olha que coisa maravilhosa. Tá tudo, inclusive tem a ver com a profecia bíblica, né? Quando descreve a Babilônia, né, nos animais de Daniel, aparece um leão com asas, né? Agora, é interessante, se você olhar nessa imagem, aqui está aquele pórtico de Estar. Ele não está em Iraque, não está em o que era Babilônia, né? Ele foi reconstruído na Alemanha, no museu que está lá na Alemanha. E aí ele foi reconstruído, replicado de tamanho natural, verdade, assim, real. E aqui de lado aparece o leão. E esse leão, como o senhor tem lá atrás, aparece então, com asas, que faz menção a algumas das profecias, dos elementos que Daniel utilizou, fazendo alusão a aquelas coisas que estavam em redor dele, onde ele morava, que era Babilônia. Então aparece aquele leão com asas ali, que a arqueologia descobriu que estavam nesses muros, estavam naqueles lugares. Agora, isso é interessante. O Nabucodonosor era filho de Nabopolassar, e ambos construíram várias cidades e haciam grandes pórticos. Então, a arqueologia tem descoberto aqueles pórticos, aquelas coisas, e tem demonstrado que aquela cultura existiu
y que hace referencia también, ¿no es cierto?, allí a la existencia de Daniel, porque es interesante, porque Daniel usa a imagen do leão com asas. E de onde tirou isso ele? Né? Porque ele estive lá, porque ele existiu, ele foi uma personagem histórica, real. Então, isso apoia a veracidade do relato de Daniel. Até as medidas punitivas, né? Daniel foi lançado na cova dos leões, né? Nabucodonosor tinha alguma paixão por esses animalzinhos, né? Así es, así es. Muy bien. Bom, aqui de Daniel, que já existiu, mais que arqueologia em si, porque a arqueologia ajuda nisso, não é certo? Nós creemos que Daniel é um personagem histórico. É interessante porque ele começa a se desenvolver na Babilônia com algumas decisões muito importantes. No capítulo 1, fala que ele tomou a decisão de não comer da comida do rei, de não se contaminar. E essa força moral, espiritual, foi a que preparou a Daniel para ocupar cargos importantes, funções importantes dentro de Babilônia, ser reconhecido como alguém importante, mesmo não sendo daquela nação. Então, quando nós somos fiéis a Deus, mesmo em momentos e em lugares que está todo contra a gente, Deus abençoa e Deus nos pode usar para ser testemunhas naquele lugar. E o que aconteceu? Qual foi o resultado da testemunha da pregação de Daniel? O mesmo rei Nabucodonosor se convirtió y reconoció al Dios de Daniel como Deus, o Deus verdadeiro. Eu gosto E aí, muito... pastor? Desculpa. Eu gosto muito da história de Daniel, da história de Nabucodonosor. Eu tenho esperança, eu gostei muito do que a lição falou, né? Que é a conversão de Nabucodonosor. Eu acredito que eu vou poder conversar com ele para entender, para saber como é que as coisas que passavam pela cabeça dele, né? Interessante. Sim. Que um dia estava cheio de orgulho, outro dia estava declarando toda a sua fidelidade a Deus. Depois, de novo, estava orgulhoso. E eu estava sem câmera, desculpa. Aí, eu acredito muito na conversão de Nabucodonosor. E o autor da lição nos trouxe essa convicção também, né? Porque cada capítulo que passa, cada história que passa, ele termina louvando a Deus, né? Até quando ele virou uma fera do campo, né? Passou por um estágio de loucura, depois foi restituído e ele louvou a Deus novamente. Eu acredito muito que ele vai ter parte lá na Canaã Celestial e nós poderemos saber de primeira mão, conversar com uma pessoa tão proeminente como Nabucodonosor. Eu admiro muito aquela história toda, é fascinante. Agora, do Daniel, ele se desenvolver em uma civilização com tantos deuses falsos, com tanta mitologia, tanta coisa, e ser fiel, e se manter fiel. E não só isso, sino também influenciar na salvação de pessoas, e pessoas tão poderosas como o mesmo rei Nabucodonosor, chama a atenção, é um desafio para a gente. É um desafio para nossos jovens que estão estudando, talvez, em uma faculdade não adventista, onde eles, igual que Daniel, são chamados a se manter fiéis e fazer a diferença na vida das pessoas que se relacionam com eles. Se Daniel conseguiu naquele lugar, com tanta dificuldade em contra, com certeza, se nossos jovens, nossos irmãos se colocam nas mãos de Deus, eles serão usados poderosamente para fazer a diferença na vida das pessoas que se relacionam com eles. Amém, amém. Um belo apelo a nossos jovens, a fidelidade. Imagina a fidelidade de um jovem
conseguiu conquistar a atenção, chamou a atenção e ainda ajudou na conversão de um rei. E não era qualquer rei, um rei imperialista, né? Não era um rei de um país, um presidente, era um rei de um império, Império Babilônico. Muito bem, pastor. Pastor, o estudo está muito bom, interessante. Nós temos apenas 10 minutinhos para ver agora a questão do Jesus histórico. O Jesus histórico e darmos uma pinceladinha também na questão da fé, a fé na história e como os personagens da Bíblia manifestaram essa fé. Vamos lá. Ok. Bom, muitos duvidam se Jesus existiu realmente, ou se é também um mito, uma invenção humana. Porém, a arqueologia... agora, a gente está falando da arqueologia. A arqueologia tem ajudado muito, tá? Como nós olhamos durante a semana no repasso da lição, da guia de estudo. Porém, nós não precisamos basear nossa fé na arqueologia, né? Nós, como cristãos, não precisamos disso, porém, ajuda muito. E a arqueologia, em relação a Jesus, nos ajuda muito porque tem personagens, pastor, que foram mencionados durante a vida e o ministério de Jesus, especialmente ao final de sua vida, antes de ser crucificado. E aparecem dois. Um é Caifás, né? Um é Caifás, que aparece mencionado na Bíblia, e outro é Pôncio Pilatos. E é interessante porque a arqueologia tem descoberto alguns escritos lá, algumas tablilhas, onde aparece mencionado o nome de Pôncio Pilatos. Eu acredito que é aqui. Vou a aumentar. En aquel pedaço de pedra, naquele lá, se encontrou uma inscrição onde aparece mencionado Pôncio Pilato no reinado de Tibério César. Então, esse Pôncio Pilato que aparece aí no registro bíblico, atendendo o juízo e acusação de Jesus, ele existiu. É o primeiro. E neste outro negócio aqui, aí o senhor me ajuda, como se fala essa palavra? É um usuário? Usuário, perfeitamente pronunciado. Porque é um usuário, não é certo? É um contenedor de ossos, de huesos em espanhol, né? É um contenedor de huesos, de ossos. E ali foi descoberto, por allí, por 1961, vários usuários. Aparentemente eram usuários da mesma família. Só que esse usuário que está na imagem, que o senhor tem lá atrás, que é o usuário que está aqui, era o mais bonito, que tinha mais inscrições e tudo. E eles costumam ter um nome da pessoa que está dentro, já? E aí aparecia o nome de José, filho de Caifás. E aquele José, filho de Caifás, era o Caifás que, não sei, também participou do juízo de Jesus, o qual demonstra que o relato bíblico onde situa Jesus perto de Caifás e perto de Pôncio Pilato é real. E se eles existiram, Jesus também existiu. Muito Isso aí. bom. Isso é muito interessante, viu, pastor? Caifás foi o sumo sacerdote que rasgou as vestes. Tem inclusive uma estátua dele num dos museus de arqueologia ali, acho que é na França, se eu não estou enganado, que tem o Caifás rasgando as vestes, né? Descumprindo ou anulando a obrigação que Deus tinha de cumprir o pacto. Por isso que o véu também se rasgou. Nas Escrituras fala que Caifás rasgou as vestes e logo após, quando Cristo morreu, no momento de Cristo morrer na cruz, o véu do templo que separava o lugar santo do Santíssimo também rasgou. Foi uma confirmação, uma vez que em Deuteronômio nós temos a advertência de que o sacerdote não podia rasgar suas vestes porque isso incluiria ou induziria o desacato do pacto, né, entre Deus e seu povo.
Então, nesse momento, quando Caifás interrogou a Jesus, falou assim: Tu és o filho de Deus? E Jesus falou: Tu o dissestes? Nesse momento, Caifás fala: Tá vendo? Você está falando heresia, e rasga. Aí também, depois, no outro dia, quando Jesus estava, no mesmo dia de sexta-feira, né, depois das 3 da tarde, quando Jesus morre, aí o véu também se rasga, o véu do santuário, e o cordeirinho também foge, né? E nós temos ali o momento essencial em que Deus e seu povo agora não têm mais pacto, né? Seu povo judeu, falamos assim, como nação, né? Eles mesmos eles não quiseram mais a bênção de Deus ao não reconhecer o próprio Filho de Deus que estava entre eles. Esse é um momento triste. Não quer dizer que os judeus hoje não contem com a bênção de Deus, porque como indivíduos eles ainda têm acesso à graça, né? E nós gentios também, por causa da misericórdia de Deus, somos chamados de povo de Deus por causa de Jesus Cristo, né? Que ele foi o Cordeiro perfeito que tirou o pecado da humanidade. Pastor, tem uma pergunta ali no finalzinho quando fala da guia de estudo. Diz: embora seja sempre bom ter evidências arqueológicas que apoiem nossa fé, por que nossa fé não deve depender dessas provas, por mais úteis que elas possam ser? É interessante, né? A verdade, nós não precisamos daquelas provas, mas Deus deixou aquelas sinais, aquelas evidências para que muitos que ainda não acreditam, como não acreditava Nabucodonosor, possam olhar para as suas promessas, para a sua palavra, e possam colocar sua fé na palavra de Deus. Nós não precisamos de evidências, de demonstrações para ter fé. Nós temos fé em que as coisas vão acontecer, estão acontecendo, né? E nós temos fé que Deus está agindo na história e tem um plano para todos nós. Para os cristãos, a palavra de Deus é mais que suficiente e nós acreditamos nela pela fé, né? Mas não podemos tratar a Bíblia como um livro científico e pretender ter evidência científica de toda ela para poder exercer a nossa fé. É verdade, pastor. Muito, muito bem falado. Até porque, bom, quando eu comecei a estudar teologia, eu lembro muito bem de uma professora que era belga. Ela está hoje aguardando a vinda de Jesus. Ela faleceu com 38 anos. Ela era muito nova quando faleceu. E ela tinha uma sabedoria tremenda. E ela, uma das coisas que falava assim: a Bíblia não foi escrita para provar a existência de Deus. A Bíblia foi apenas para contar o relato das ações de Deus. Então, se você for à Bíblia para encontrar evidências da existência de um Deus criador, de um Deus sustentador, de um Deus que nos promete a vida eterna, a salvação, você vai encontrar, mas não de uma maneira tangível. Pode ser que a arqueologia nos ajude a entender algumas coisas, mas você precisa estudar a Bíblia apenas observando o que ele fez na história, né? Porque se você for para provar, a Bíblia não é um livro científico, mas é muito mais do que um livro científico, porque você pode ver a concordância que existe entre um livro e outro, mesmo sendo 1500 anos de escrita, vários autores, eles morriam, depois outro continuava. Você consegue ver na unidade da Bíblia também algo sobrenatural. E aí que entra a fé. E aí que entra o último tema que a lição trazia, né? A questão dos personagens da Bíblia e a fé que eles manifestavam. A Bíblia não tem apenas as ações de Deus, mas também as ações humanas em reação ao Deus misericordioso e amoroso que nós temos. Así es. Só eu voltar para essa menção de a fé e história, né? Nós não vivemos isolados ali e as coisas que os personagens bíblicos fizeram têm uma influência positiva espiritual em nossa fé, nossa vida cristã.
E é por isso que os relatos históricos da vida deles são importantes. E é importante lembrar o que eles fizeram, como a fé deles foi praticada, exercitada, e que assim como eles conseguiram, nós também conseguimos poder exercer uma fé que pode não só ajudar a gente em forma pessoal, sino ser uma influência positiva na vida das pessoas que estão ao nosso redor, que estão próximos da gente. Então, aí tem o exemplo de Noé, né? Noé construiu uma arca, mas ele construiu uma arca em um momento onde anunciava um dilúvio, quando nunca tinha havido chuva. Então, mas ele fez por quê? Porque ele tinha fé na palavra de Deus. Foi Deus que solicitou, foi Deus que mandou, e para ele isso foi mais que suficiente. Ele não precisava evidências meteorológicas, da ciência, ou estadísticas sobre quanta chuva caía ou não caía na região. Deus mandou e ele agiu de acordo à fé na palavra de Deus. Tem o exemplo também, pastor, allí de Abraão. Abraão foi chamado a deixar o conforto de sua casa, sua família, de sua terra, e ir para outra terra desconhecida. E ele foi de acordo com a palavra do Senhor. O Senhor falou assim: vai embora para a terra que eu te vou mandar lá, e eu te vou prosperar, te vou abençoar lá, eu tenho um plano para a tua vida. E ele, sem conhecer o lugar, sem ter GPS, sem ter fotos, sem ter nada daquele, ele foi lá no nome da palavra do Senhor. E assim tem cada um das personagens que aparecem aqui nesta lista, eles agiram de acordo à sua fé, não nas evidências arqueológicas, não nas evidências científicas, sino simplesmente na sua confiança na palavra de Deus. E Deus, lembra que falava, às vezes, através de visões, ou às vezes pessoalmente se apresentava como um Deus histórico que está agindo na história real de seus filhos e suas filhas. E aí, pastor, e se o Senhor participou da história daquelas mulheres, daqueles homens, naquele tempo, será que ele participa da história da gente também? Será que ele desafia a gente como desafiou a Abraão e a outros a fazer algumas coisas? Será que nós seremos capazes de exercer essa mesma fé no dia de hoje? Com certeza, esse é o desafio, né? Me chama a atenção os verbos que cada um desses homens, Enoque, Noé, Abrão, Sara, José, Moisés, Raabe, Sansão, todos eles têm em comum a permanência, a confiança, arriscar, né? Lembra Raabe arriscando a própria vida, né? Cuidando de espias, né? E apesar dos seus erros, né? A gente precisa entender que nossos erros, mesmo que nos afastem da santidade que Deus exige de nós, eles também são um motivo da gente reconhecer a graça de Cristo na nossa vida. Assim como Raabe, nós podemos agir, mesmo apesar dos nossos erros, agir de maneira certa, com zelo, cuidar das coisas de Deus. Nós não seremos perfeitos enquanto vivermos nessa terra, né? José permaneceu fiel no Egito. A história de José é uma das mais contadas entre os jovens, entre os adultos, né? Como é bonito ver que ele desprezou os prazeres dessa vida por servir a Deus fielmente. Né? E a confiança, né? Imagina uma senhora de 90, a Sara. Sara, ela confiou numa promessa, mesmo sendo idosa, digamos assim. Claro que a fertilidade, como se fala, o estado da saúde antigamente, né, digamos assim, as pessoas viviam um pouquinho mais na época de Abraão, na época de Sara, mas mesmo assim tinha muita idade e ela confiou e teve um filho da sua velhice, né?
que possamos permanecer firmes. Pastor, nós temos, e já passamos dos minutos que tínhamos falado, suas palavras finais de encorajamento para a nossa igreja, desde já agradecer, porque o Senhor abençoou, pastoreou meu distrito hoje, de maneira especial, com esses conhecimentos que temos na lição, que temos no estudo da teologia. Agradecer aos nossos espectadores, os que estão ali, todos os nossos irmãos de igreja, que possamos sempre inquirir nas Escrituras. Pastor, suas palavras finais e sua oração. Ok, pastor. Muito obrigado, queridos irmãos, vocês que estão ali no YouTube. Quando a gente falava lá, os irmãos falavam assim que precisavam mais atenção, porque precisavam poner mais atenção para poder compreender o que a gente falava, né? E eu acredito que você está nessa situação hoje. Então, eu agradeço a paciência por aguentar aqui nosso portunhol, mas a gente faz com carinho, especialmente por o pastor e sua família, que nós queremos muito. E, queridos irmãos, não importa a língua que a gente fale, não importa o lugar onde a gente more, nós temos o mesmo Deus, um Deus de amor, um Deus poderoso, um Deus que deixou algumas evidências ali na história para mostrar que nós não estamos sozinhos e que podemos confiar nas suas promessas e na sua palavra. E eu animo vocês a confiar nesse Deus poderoso. Ele está ali pertinho da gente, pertinho de você. Ele sabe o que você está passando, está sofrendo, os temores que tem em seu coração hoje, mas ele está disposto a fortalecer a sua fé, a tomar a sua mão e te ajudar a ir em frente, porque ele tem preparado coisas maravilhosas para seus filhos que perseverem, não importando as circunstâncias. Que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe aquele distrito. Muito obrigado pelo convite. Se o povo lá, a igreja lá, vota que não volte mais, eu vou entender. Mas se sou convidado novamente, eu vou fazer com prazer voltar para estar com vocês ali. Deus abençoe, pastor Mike e Juliana, vocês ali. Pastor, antes da sua oração, só comentar aqui para o senhor ir feliz. Os irmãos entenderam tudo que o senhor falou, porque os comentários, vou ler aqui alguns rapidinho aqui, que o tempo, vamos demorar um pouquinho aqui, a gente acelera mais na estrada. Se referindo, por exemplo, a que as pedras falariam, né? Jesus, quando falou para os discípulos, né, os discípulos perguntaram, você quer que calemos aqueles que estão falando em teu nome? Jesus falou assim, se eles calarem, então as pedras falarão. Né? E a arqueologia é uma forma de cumprimento dessa profecia de Cristo, né? Poderíamos tomar como uma profecia de Cristo. Muito obrigado pela participação, muito interessante. Realmente, as pedras estão falando na arqueologia. Nós tivemos a semana passada, pastor, tivemos uma semana com Rodrigo Silva, e ele mostrando as evidências que há para um mundo ascético, né? E universitários, teve mais de 45 mil visualizações cada noite. Sem dúvida, abençoou muitas pessoas do âmbito acadêmico, universitários, pessoas que precisam de evidências para acreditar. Mas olha que bacana esse comentário. Tem outros aqui que devemos confiar em Deus, devemos pedir, se temos falta de fé, pedir humildemente que Ele nos aumente a fé. Pastor, seu recado foi dado, foi tudo entendido. Então, ganhou direito à oração final, em portunhol mesmo. Não, seu português está muito bom ainda. Obrigado. Muito bom. Agora eu vou orar, vou desligar e entro agora no bate-papo da Escola Sabatina no meu distrito com os colegas aqui da região. Nós temos convidado um pastor da missão, da oficina, do escritório. Acá, escritório se fala oficina acá. E aí a gente vai entrar já na Escola Sabatina em espanhol. Né? Legal, assim que muito um abraço aí para os nossos chefes. Deus te abençoe, pastor, na viagem, na estrada aí, tá? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, porque nós não estamos sozinhas, porque tu eres um Deus que atua na vida das pessoas, na história dos indivíduos, e sabemos, Senhor, que tu nos fortaleces e animas a que nossa fé possa ser desenvolvida com a finalidade
de poder alcançar a desfrutar da eternidade que tem preparado para cada um de teus filhos e filhas. Abençoa grandemente o pastor Michael, que está de aniversário hoje, a Juliana, sua esposa, seus filhos, que eles possam, Senhor, ter um ministério muito frutífero e abençoado ali no distrito de Três Corações. Abençoa nossos irmãos e irmãs que estão sendo pastoreados por eles, protege eles, que não falte o pão de cada dia na mesa deles, que não falte a saúde, e principalmente, Senhor, que não falte a tua proteção e o cuidado por cada um deles. Coloca o pastor, seu distrito, suas igrejas, seus amigos que estão aqui conectados nas tuas mãos, Senhor. No nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, muito obrigado. Aquele abraço virtual, abraço digital sem Covid-19. Tchau, Juliana. Obrigada, tchau, pastor. Um abraço. Abraço a Mônica. Abraço à esposa e o filhote. Tchau. Ficamos por aqui. Ju, fica aí falando para os irmãos sobre o que vem a continuação, tá? Eu vou sair. Beijo. Ok. Muito obrigada, pastor Michael, pastor Renê. Deus abençoe aí o ministério de cada um, especialmente pastor Michael, meu esposo, né, que está de aniversário. E eu gostaria agora de convidar a todos a que participem, continuem participando, porque nós teremos, às 11 horas começa, a irmã Raquel Arraes, que é a líder associada para o Ministério da Mulher a nível mundial, na Associação Geral. E hoje ela estará trazendo a mensagem para nós, às 11 horas, através do canal da Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo, da TV Novo Tempo e também do canal no YouTube, Facebook, Adventistas Brasil Oficial. Então, esteja conosco, continue aí assistindo a pregação, a mensagem que a Raquel vai trazer para nós, com um tema muito interessante, levante-se e resplandeça. É sempre um prazer ouvir a irmã Raquel. E quero também aproveitar de parabenizar a todas as mensageiras da esperança. Nós estamos comemorando, por esses dias, os 25 anos do Ministério da Mulher. Então, que Deus continue te abençoando e que você continue sendo a mensageira da esperança que Deus deseja que você seja. Então, um forte abraço a todos e fiquem com Deus. E o pastor está saindo correndo aqui atrás. Deus abençoe a todos.